Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos dar continuação às videoaulas referentes à matéria de 10º ano de Matemática A e iremos abordar a introdução à teoria dos conjuntos, ok? E então, sem mais demoras, deixem-me aqui colocar a introdução à teoria dos conjuntos. Bom, e sem mais demoras, vamos então, por tópicos, abordar tudo aquilo que eu considero que seja importante para a vossa compreensão e para a compreensão nesta matéria. Vamos então começar por uma parte mais teórica, pela teoria, pelos conceitos teóricos, se preferirem. E então é preciso, para estudar esta matéria, sabermos o que é, por exemplo, uma designação, uma expressão designatória, uma proposição e uma condição. Vamos então à designação primeiro. Ora, vou aqui colocar designação. O que é a designação? Não é mais do que uma expressão numérica sem incógnita. Por exemplo, 2π, 5, 10, ok? Expressão numérica sem incógnita. E como exemplo temos 5π. Pi não é incógnito. Bom, ainda estou a descobrir na sua íntegra, mas isso é outro assunto que não vamos agora aqui confundir, tá bom? Ora, então, vamos agora à expressão designatória. A expressão designatória. É um bocadinho mais do que isso. Acaba por ser uma expressão numérica com incógnita, envolvendo uma incógnita, ou seja, a expressão numérica envolvendo incógnitas. E vou dar o exemplo, reparem, de 5x menos 1. Ora, continua a ser uma expressão numérica, mas agora tem aqui uma variável. Então já não é uma designação, mas sim uma expressão designatória. Vamos então agora ao que é uma proposição. Eu esta podia saltar porque a videoaula passada penso eu ter explicado isso, mas ainda assim não custa nada voltar a falar. E então o que é uma proposição? Não é mais do que uma expressão de valor lógico verdadeiro ou falso. Ou seja, tem que ser algo que tenha valor lógico. Portanto, expressão com valor lógico, e agora muita atenção, verdadeiro ou falso. Cuidado com o princípio da não contradição, onde uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, está bem? Vamos então, por fim, falar da condição. Há também quem chame a expressão proposicional, mas eu prefiro chamar-lhe condição. É mais simples e vocês também entendem melhor pela experiência que já têm, ok? Portanto, o que é? Não é mais do que uma proposição que acaba por assumir verdadeiro ou falso, porque acaba por ter um valor lógico dependendo da sua incógnita. Ou seja, depois iremos perceber melhor, mas a condição terá aqui uma dependência de uma incógnita. Portanto, proposição que assume verdadeiro ou falso dependendo ou em função da sua incógnita. Da sua incógnita. Ok? Pronto. E também posso dar aqui o exemplo. Não dei o exemplo na proposição. Desculpem. Vejam. Π não pertence ao conjunto dos números racionais. É verdade. É uma proposição verdadeira. Aqui, uma expressão proposicional. Vejam. 2 mais x maior que 4. É uma condição. Será verdadeira se, neste caso, o x for superior a 2. Será falsa se o x for igual ou inferior a 2. Tá bom? Vejam a diferença de proposição para condição. É que às vezes, se nós não falamos destes termos, parece tudo o mesmo, depois não sabemos explicar e depois é aqui uma grande confusão. Pronto, está então verificado e a partir daqui é que podemos começar a sério, porque creio que o tópico da teoria de definições importantes está aqui abordado e então já posso usar termos que vocês vão entender e será mais fácil passar aqui a comunicação entre nós. Agora, vamos então falar dos quantificadores.
Vamos estudar dois quantificadores. Quantificam, não é verdade? E dentro dos quantificadores vamos ter o quantificador universal e depois teremos também o existencial. O que é isto do quantificador universal? É o qualquer que seja x. Terei o meu p de x. Etc, etc, etc. Já vamos aqui estudar melhor. A verdade é que este é o meu quantificador. E quando eu uso um quantificador universal, o qualquer que seja p de x, só pode ser verdade, isto agora é muito importante, quando e apenas quando se obtém uma proposição verdadeira, sempre que se substituir o x por um valor que o queira, ao calhas. Dentro de determinadas condições, imaginem se o x pertencer ao conjunto de números naturais, eu não vou pôr um número real, mas entendam que dentro da condição inicial eu posso usar qualquer valor dessa condição e se a proposição for verdadeira, eu tenho uma condição universal, sem qualquer problema. Eu acho que vou já passar para o exemplo. Se calhar é melhor escrever. Eu não quero que fique aqui nenhuma dúvida. Ainda por cima isto é tão teórico. Eu tenho medo de não transmitir esta ideia. Ora, qualquer que seja x, origina p de x. E esta condição aqui é verdadeira quando e somente quando se obtém uma proposição verdadeira também, sempre que se usar um valor qualquer de x. Arbitrado por mim ou decidido por alguém. Tem é que estar na condição, tá bom? Se houver pelo menos um x que não valida a proposição, como devem perceber pelo termo, deixa de ser universal. Está certo? Deixem-me dar rapidamente um exemplo para que não fique dúvidas. x² mais 1 maior que 0. Será uma condição universal? Ai, garanto-vos que é. Qualquer valor. Bom, isto atenção, vamos aqui trabalhar para o conjunto dos números reais. Tá bom? Até porque vocês só vão estudar outros no 12º ano e seria complicar-vos. Portanto, para aquilo que vocês já conhecem, garanto-vos que esta condição é universal. Porque não há nenhum x, e eu volto a repetir, eu estou a dizer isto com base naquilo que vocês conhecem agora e não com base no que irão aprender no 12º. Senão estaria errado também. Mas vou assumir essa responsabilidade. Não há nenhum valor que elevado a 2 e ainda somando 1 dê algo que não seja maior que 0. É que se fosse só x² maior que 0, podia estar mal, porque quando o x fosse 0, o 0 não é maior que 0. 0 ao quadrado é 0, maior que 0 era falso. Mas aqui, como temos que somar 1, mesmo o 0 ao quadrado dá 0 mais 1 fica 1. Portanto, nenhum valor substituído por x dá algo que seja diferente desta condição. Ou seja, eu tenho aqui uma condição que é universal. Que fica aqui, garantidamente, este facto, tá bom? Se eu encontrasse pelo menos um x que não validasse esta condição, já não era uma condição universal. Portanto, vejam que a verdade é que eu usei um x qualquer, arbitrado por mim, e tive sempre a proposição verdadeira. Portanto, a condição é universal. Fiz-me entender? Condição universal. Eu posso dar outro exemplo. X menos 2 menor. Ia pôr igual, podia pôr igual também, mas menor que 0. Ora, não. Claramente que isto, a partir do 2, inclusive ao 2, deixa de ser verdade. Para valores de x. Então já não é uma condição universal. Está certo? Não quer dizer que seja uma condição impossível. Agora, não ser condição universal significa que há pelo menos um valor que não verifica a condição dada. Por isso é que não é universal. Há de ser uma condição apenas para algum conjunto de valores, para algum intervalo de valores. Está bom? Mas isso agora não importa. Importa é perceberem bem isto. Está certo? Bom, então se calhar aqui importa ter em consideração o seguinte. Vejam, eu, e ainda estou aqui na parte dos quantificadores universais, posso representar qualquer que seja x, com x pertencente a um conjunto de números, e como estamos aqui, é um conjunto, eu vou representar por u, já havia autores a fazê-lo, portanto este u aqui é um conjunto qualquer de números, e isto implica a proposição p de x. Pronto. Eu tenho aqui qualquer valor de x
em que x pertence a um conjunto de números, implica esta proposição. E isto pode também representar-se de outra forma. Daí eu colocar o equivalente. Qualquer que seja x pertencente a esse tal conjunto de números que agora não sei, eu verifico a minha proposição. E depois temos que analisar se é verdadeiro ou falso. Tá bom? Quando é que é verdadeiro? Porque depois, se não for verdadeiro, logicamente será falso. Verdade quando e apenas quando se substitui x em p de x por qualquer elemento de U, do conjunto U, e verificamos p de x verdadeira. Deixem-me trocar por miúdos, porque senão vocês podem não entender. Vejam, esta condição, qualquer que seja x pertencente a um conjunto, para a minha proposição p de x, é verdade se, tal como eu acabei de dizer, qualquer valor de x pertencente ao conjunto U puder ser usado na proposição, tornando-a verdadeira. Está bem? E estamos ainda nas condições universais. Ok? Faço-me entender. Certo? Então, vamos avançar para... E acho que não adianta estar a massacrar mais. Vamos então avançar para outro tipo de quantificador, que é o quantificador existencial. Existencial. E aqui já é usual aparecer este E ao contrário. X, 2 pontos, P de x. Ou seja, existe pelo menos um x tal que P de x. E então, esta condição aqui é verdadeira se e somente se, para pelo menos, isto é importantíssimo, para pelo menos um valor de x, enquanto que na universal tinham que ser todos, aqui basta um, P de x for verdade. Se existir pelo menos um valor de x onde a proposição P de x seja verdadeira, então esta expressão já é toda ela verdadeira, porque ela diz que existe pelo menos um x, não diz qualquer que seja o x. Está bem? Muita atenção. Vamos dar aqui um exemplo para melhor entenderem. Até podem ser dois. Qualquer que seja o x, tal que x ao cubo menos x quadrado mais x menos 1 é igual a 0. Ora, o que é que isto é? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, não vamos aqui batalhar muito porque ainda não deram a regra do Ruffini para saber os zeros, mas substituam x por 1. 1 ao cubo dá 1, 1 ao quadrado dá 1, fica 1 menos 1, 0. Mais 1 menos 1, 0. É fácil verificar que pelo menos o x igual a 1 admite esta condição. Tá bom? Ok. Verdade. Outra. Existe pelo menos um x... Epá, desculpem que este é assim um bocadinho todo, mas está engraçado. Mas cuidado com a representação, está bem? Existe pelo menos um x tal que x quadrado mais 4 seja menor que 0. Isto para x pertencente ao conjunto dos números reais. Ora, aqui é falso. Por qualquer valor de x, e isto até é o que vão dar no 12º, por favor tenham em consideração isso, qualquer valor de x ao quadrado fica positivo, mais 4, mais positivo fica. Há um que não fica positivo, que é o 0, tudo bem, mas mais 4 fica positivo, e então nunca verão como resultado final um número negativo. Portanto, esta condição é falsa, porque não existe sequer um x que torne esta condição verdadeira. E estamos assim conversados. Vamos só acabar mencionando a condição que falta aqui abordar, porque acaba por ser interessante ver que esta expressão, qualquer que seja... Desculpem, existe pelo menos um x tal que x pertence a um conjunto qualquer de números, e agora com uma conjunção à minha proposição P de x. Se eu quiser representar esta expressão, eu posso representá-la da seguinte forma. Somente isto. Ou seja, existe pelo menos um valor de x pertencente a um conjunto de números tal que verifica a proposição P de x. Certo? E ficamos por aqui e podemos avançar para aquilo que eu considerei um novo
tópico. E então, o que eu considerei um novo tópico fala das propriedades da conjunção e disjunção de condições. Tá bom? Então vamos lá. Tópico que eu considerei tópico 3. Propriedades da conjunção e disjunção de condições. Então, vamos lá perceber bem o que isto é. Reparem, vou abordar a primeira. A disjunção de qualquer condição com uma condição universal é uma condição universal. Se eu tiver a disjunção de uma condição qualquer como universal, eu tenho como resultado final uma universal. Se eu verificar a disjunção de qualquer condição, e agora muito cuidado, desde que não seja universal, à exceção das universais. Com uma condição possível ou origina uma condição possível também. Ou seja, uma condição possível disjunta a outra possível ou até a uma impossível origina uma condição possível, está bem? Por fim, também importa reter este. A conjunção de qualquer condição com uma condição impossível é uma condição impossível. Mas eu preparei aqui uma série de... Para além do que acabei de dizer, eu preparei aqui uma série de acontecimentos, de exemplos que podem ajudar. Vejam. Se eu fizer universal disjunta com possível, ou universal disjunta com impossível, ou até universal disjunta com universal, o que é que eu vou obter? Vou obter sempre uma condição universal. Muito importante isto. Tomem muita atenção a isto, ok? Agora, se eu, por outro lado, tiver universal disjunto, agora é conjunto, universal conjunto com possível, ou possível conjunto, desculpem, impossível conjunto com possível, para ser mais fácil depois não escrever tanto, uma universal conjunta a uma possível, ou uma impossível conjunta a uma possível, ou até uma possível disjunta a uma impossível, ou até uma possível disjunta a outra possível, eu vou sempre concluir o mesmo. Vou ter uma condição possível. E então, resta-me apenas, e eu rapidamente numa nova página vou fazer o que falta para obter uma condição impossível. Tomem atenção àquilo que eu vos estou a explicar, que é apenas um resumo das propriedades que eu mencionei em cima. Vamos aqui, rapidamente, às impossíveis, que acontecem da seguinte forma. Se eu tiver universal conjunta com impossível, possível conjunta com impossível, ou impossível conjunta com impossível, ou até, e aqui até posso, desculpem, em vez de estar a escrever, fazer outra coisa, que é, como eu vou escrever impossível, posso até fazer assim, impossível disjunta com impossível, eu terei sempre a conclusão de que a minha condição será impossível, no fim. Tá bom? Muito ouçam, mas mesmo muito importante isto. Não, eu estou a dizê-lo assim desta forma, mas depois para aplicarem eu acho que é mesmo muito importante, tá bem? Muita atenção. Então agora, será importante também eu mencionar as leis de De Morgan. Bom,
eu na videoaula passada, só depois é que me apercebi, e eu peço desculpa se faltei ao respeito ao senhor, eu disse leis de Morgan, esqueci-me do de. Eu sei que é confuso, mas o senhor chama-se de Morgan, só que as leis são dele, e então a pessoa diz de Morgan, pronto. Eu não tenho o hábito de dizer o de duas vezes, portanto eu chamo-lhe Morgan, está bem? Mas para ficar mais correto, as leis são de Morgan. A verdade é que eu, pronto, não tenho. Às vezes falho nessas questões, é verdade, mas vocês tenham muita atenção. Segundo as leis eu aqui vou colocar de Morgan. E o que é que as segundas leis de Morgan dizem? Primeiro, as primeiras leis foram abordadas na videoaula passada. Não se esqueçam, relativa à introdução da lógica bivalente. Quanto às segundas leis de Morgan, estão aqui. Apenas eu tenho é que ter a noção. Dada uma condição P de X, lembrem-se, estamos a trabalhar com o P de X, eu tenho que a negação, e agora, do que eu aqui vou escrever, de qualquer que seja X, considerando a minha proposição X, é equivalente perdão, a existir pelo menos um X, tal que se verifica a negação da proposição P de X. A segunda propriedade, eu vou dar aqui a segunda lei, aliás, eu vou dar aqui um espaço para depois dar um exemplo. A segunda lei é a negação da existência de pelo menos um X, tal que se verifica a proposição P de X, é equivalente a qualquer que seja X, de modo a verificar-se a negação de P de X. E agora vou dar um exemplo para cada caso, eu penso que seja fácil de entender. Imaginem que eu digo, todos os meses do ano têm 30 dias. Ora, então eu posso mencionar que existe a negação de todos os meses do ano terem 30 dias, pode ser dita da seguinte forma: existe pelo menos, e eu até ia dizer agora fevereiro, mas não, pelo menos um mês que não tem 30 dias. Vamos lá interpretar. Todos os meses do ano têm 30 dias. Qualquer que seja o X, verifico o P de X. A negação, não vão dizer nenhum mês tem 30 dias. Não, não. A negação, segundo a lei de Morgan, é existe pelo menos um mês que não tem 30 dias. Porque a proposição era os meses terem 30 dias. Está bem? Agora o exemplo para a segunda lei de Morgan. É engraçado. Repete-se as duas coisas. É, por exemplo, o seguinte, e isto infelizmente é uma coisa que se vê pouco. Quer dizer, o pelo menos indica que é mais, pronto, mas infelizmente na matemática acontece muito falar de notas negativas, não é? Então vejam, pelo menos um aluno teve nota negativa. Pode ser à cadeira de matemática, pronto. Este é o meu EX, 2 pontos P de X. Existe pelo menos um aluno que teve nota negativa. A proposição é a nota do aluno, não é? O X é o seu valor, é o número de alunos. E então, esta é a minha proposição. Agora, a sua negação, qual é que há de ser? Há de ser todos os alunos, qualquer que seja X, todos os alunos tiveram o valor da proposição, tiveram nota positiva. Valor da proposição da negação. Reparem que a proposição era a nota ser negativa, então a sua negação é a nota ser positiva. E está aqui também mais um exemplo para a segunda lei de Morgan, ok? Deixem-me só então aqui escrever uma coisa importante. Embora eu pense que vocês já tenham percebido isso, eu sou honesto, acho que percebe-se, mas eu vou fazer aqui este apanhado. A negação de uma condição que é uma condição universal é uma condição impossível. Já a negação de uma condição impossível é uma condição universal. Tá bom? Que podia dizer de outra forma. Podia dizer a negação de uma condição universal é uma condição impossível e o seu recíproco também é válido. Ou seja,
O contrário também se verifica. Nem sempre na matemática assim o é, mas vamos acreditar que pode. Que neste, vamos acreditar, não, neste caso é mesmo, e vamos acreditar que em muitos casos também o é, ok? Está verificado. Agora importa falar do contra-exemplo. O que é isto do contra-exemplo? Deixa-me aqui colocar. Contra-exemplo. Normalmente escreve-se até tudo junto. Se bem que tudo junto é separado. Já pensaram nisso? Enquanto que separado é tudo junto. Mas não vamos entrar nestes... Isto confunde. Como é que tudo junto se pode escrever separado e separado se pode escrever tudo junto? Ok, de qualquer das formas, aqui o contra-exemplo escreve-se tudo junto. Não separado como o tudo junto, mas tudo junto como o separado. Desculpem. Tá. Pessoal, para desanuviar um bocadinho, estamos aos 25 minutos, ok? Se calhar isto tem muita matéria teórica, torna-se um pouco chato para vocês, eu compreendo. Mas vejam isto com calma e acompanhem também as videoaulas com resolução de exercícios, para melhor entenderem todos estes conteúdos, está bom? De qualquer das formas, o que é que me diz o contra-exemplo? Eu posso tirar daqui duas questões muito importantes, que são, penso eu, que são questões que são também fáceis de deduzir. Vejam, a negação de uma condição universal para um determinado conjunto e para uma determinada proposição é equivalente a uma condição apenas possível, não é? De um determinado conjunto também para a negação dessa proposição. Eu acho que isto se entende. Também se vai entender que o recíproco acaba por ser válido, vejam. Agora é a existência de pelo menos um x a pertencer ao conjunto dos números, tal que p de x seja verdadeiro ou falso, isso depois depende, é equivalente a qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números que eu estou a considerar universal, um conjunto de números universal, U, verificando uma proposição da negação da proposição original. Tá bom? Ora, o que é que isto importa? O que é que importa reter daqui? Simples. Vejam se entendem. Um elemento x pertencente ao conjunto que eu estou a considerar, tal que verifique isto, a negação de p de x, é um contra-exemplo. Contra-exemplo. Tá bom? Eu tenho uma condição. Eu digo, será que a minha... Eu menciono uma condição, pronto. Se houver um valor que contradiz essa condição, vamos então dá-lo e dizê-lo que ele é um contra-exemplo. Vejam este exemplo, para depois ter o contra-exemplo. Todas as potências de base negativa. Ora, onde eu estou a entrar, meu Deus. Todas as potências de base negativa e expoente positivo são negativas. Não é verdadeiro. Isto não é verdade. Mas, então, como é que eu posso justificar se isto é verdade ou não? Não é verdade, vou usar um contra-exemplo. Menos 2 elevado a 2. O todo menos 2, atenção. Então, isto não é uma base negativa com expoente positivo? Então, e o seu resultado não vai dar... isto aqui é só para os céticos que tenham dúvida. 4, que é positivo, não é negativo. Então, como este é um exemplo que refuta a minha proposição, é chamado contra-exemplo. Está certo? Só isto. Ok? Pronto. Então, mas só para agora poder concluir, quanto a este tópico do contra-exemplo, vou aqui mencionar o seguinte. A negação de qualquer que seja x com p de x a implicar q de x é equivalente à existência de pelo menos um x, tal que p de x esteja na conjunção com a negação de q de x. Bom, vamos aplicar. Eu aqui, isto torna-se complicado, mas eu vou dar um exemplo já, para que vocês possam entender o que aqui está. Portanto, eu quero a negação de qualquer que seja x pertencente a R com x menor que 0 a implicar x mais 3
menor que zero. Como é que eu faço a negação desta expressão? Vamos lá aplicar com calma. Vou fazer a negação, não é? Portanto, a negação de qualquer que seja x pertencente a R com x menor que zero, a implicar x mais 3 menor que zero, será equivalente a... E agora estou a aplicar a fórmula que aqui vos dei em cima. Existe pelo menos um x, tal que a minha proposição P de x, ou seja, x menor que zero, se encontra em conjunção com a negação do x, x mais 3 menor que zero. Agora é uma questão de saber, ok, mas quem é a negação do x mais 3 menor que zero? Há de ser o x mais 3 maior ou igual que zero. Portanto, terei x menor que zero e x mais 3, desculpem, maior igual que zero. E agora, será isto verdade? Será isto mentira? Bom, vamos ver. Isto é ou não é uma conjunção? Eu não quero apenas um valor? Então deixem-me, por exemplo, pegar no x menos 5. Quando o x for menos 5, eu não posso afirmar que menos 5 é menor que 0 e menos 5 mais 3 vai dar maior ou igual que 0? Então, menos 5 menor que 0 e menos 5 vezes menos 2, 10, maior ou igual que 0. Ok, é verdadeira. Feito. Só isto. E está justificada a negação e assim eu consegui com um exemplo provar que esta equivalência é verdadeira. Vocês dizem, mas foi só para esse exemplo. Ok, mas já houve pessoas que estudaram para todos e chegaram à conclusão e vocês apenas podem aplicá-la, tá bom? Eu dei apenas um exemplo, não sairia daqui se desse mais e se calhar também não conseguiria dar os exemplos todos. Não estou aqui a dizer que conseguia. Mas a verdade é que fica aqui este exemplo dado. Vamos então agora para a nossa segunda parte da videoaula. Não se assustem, eu sei que vamos a meia hora de vídeo e vou entrar na segunda parte, eu sei. Mas esta parte acaba por ser um bocadinho mais breve, até porque vocês já têm muitos dos conteúdos base apreendidos devido à restante videoaula que aqui está a ocorrer. Então, reparem, eu vou chamar o tópico 5 e vou dizer, aliás, os próprios teóricos da matemática o dizem, que estamos perante a definição de conjuntos com base numa condição. E a definição de conjuntos com base numa condição é muito simples. Eu vou dar aqui alguns termos. Imaginem. Eu vou falar primeiro dos conjuntos definidos. Conjuntos definidos em extensão. Ora, em extensão. Fácil. Eu dou-vos um conjunto que... Imaginem, eu estou-vos a dizer, olha, considera todos os números que sejam inteiros, à exceção do 0, entre menos 1 e 3, inclusive. Fácil. Entre menos 1 e 3, inclusive, é o menos 1. O 0 pediram para não incluir. Desculpa. Pediram para não incluir e eu incluo. Está bonito. Pediram para não incluir, portanto passo já para 1, 2 e 3. E paro no 3. Ora, e um conjunto B, por exemplo, que pede todos os números inteiros, inclusive ao 0, de menos 1 a 4. Inclusive também. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Isto é que é representar os conjuntos, com base na condição que eu disse, em extensão. Simples. Isto eu acho que vocês até já sabiam. Agora, então e se forem em... Se quisermos definir os conjuntos em compreensão? Bom, em compreensão... Deixa-me ver como é que eu escrevi aqui. Conjuntos definidos em extensão. Então, conjuntos definidos em compreensão. Não será também muito difícil. Vou dar o mesmo exemplo, ok? No conjunto A, eu vou considerar um x tal que o x pertence ao conjunto dos números inteiros, excepto 0. E o x é superior a menos 2. Ou então diria superior ou igual a menos 1. Mas como é inteiro, se é superior a menos 2, vem logo menos 1 a seguir. E não conta ao menos 2. E, deixem-me aqui repetir o sinal, porque estou a mudar de linha, x é inferior a 4, porque para no 3. Ok. Então e o B, o conjunto B?
Bom, x tal que x pertence a conjunto dos números inteiros, sem qualquer restrição. Neste caso, atenção. Mas depois, x é superior a menos 2, mas também é inferior a 5. Porque para no 4. E pronto, estão aqui definidos os conjuntos em compreensão. É sempre assim que se faz, está bem? Por favor, tenham atenção. Depois, o conjunto de solução. Pronto, eu acho que toda a gente já sabe o que é um conjunto de solução. No entanto, fica aqui a definição teórica. Um conjunto de solução designa-se. Conjunto de solução designa-se por um conjunto definido pela função dada no conjunto considerado. É o vosso resultado sempre que tem um problema. É a vossa solução, é o vosso conjunto de solução. É a solução na forma de um conjunto. É quando a vossa solução é mais do que um número e vocês têm que pôr num conjunto de números, está bem? E por fim, aqui falar da igualdade entre conjuntos. Igualdade entre conjuntos. Onde a igualdade entre conjuntos é muito simples. A igual a B. Quando é que A é igual a B? A é igual a B se e somente se, para qualquer valor de x, x pertencer a A ser equivalente a x pertencer a B. Simples, tá bom? E eu creio que, quanto a esta questão, ficamos assim conversados. Vamos então a um novo tópico que retratará a união. Há quem diga reunião, tá bom? Eu por vezes também caio nesse erro. Deixem-me aqui escrever também ou reunião e interseção de conjuntos. União e interseção de conjuntos. Muito simples. Nós temos um conjunto união, de A com B, a representar-se, deixa-me então mencionar, de A com B, a representar-se por A reunião com B, ou A união com B. E então eu tenho que saber que A reunião com B não é mais do que x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Tão simples quanto isto. Já o conjunto interseção de A com B representa-se por A interseção B. E então A interseção B será igual a x tal que x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, tem que haver aqui uma parte comum aos dois. É isso que significa a interseção. E tem que haver o todo, a reunião de tudo, mesmo aqueles que só pertencem a um ou só pertencem a outro. Aí o que significa a união. Está certo? Espero que me tenha feito entender neste caso, que vocês tenham entendido. E vou avançar então para o meu tópico 7. Eu elaborei 10 tópicos para explicar esta matéria. Portanto, como podem ver, já dei agora um grande avanço nos tópicos, porque de facto são tópicos um bocadinho mais breves. E este então é muito mais breve ainda. Um subconjunto de um conjunto. Quando é que eu posso afirmar, por exemplo, que A é subconjunto de B? A é subconjunto de B. A é subconjunto de B ou A está contido em B. Também posso dizer assim. A é subconjunto de B ou está contido em B. Contido em B. Quando, e agora, qualquer que seja x, x pertence a A implica x pertence a B. Eu só posso ter um subconjunto onde o A está contido em B se pertencer a A implicar pertencer a B. Porque se o A está contido em B, este é o meu B, este é o meu A.
É ou não é verdade que quem pertence a A pertence também a B? Agora, quem pertencer a B pode pertencer a A ou não. Como o caso de quem estaria aqui. Mas eu penso que seja por demais evidente e não vai necessitar de qualquer explicação adicional, ok? Vamos então ao tópico 8. E o tópico 8 fala da diferença de conjuntos e dos conjuntos complementares. Diferença de conjuntos e conjunto complementar. Onde é muito importante mencionar o seguinte. A diferença entre o conjunto A e o conjunto B, ou seja, aquilo que está em A, mas que não está em B, representa-se assim. A, diferença de A, B. E é igual a X pertencente a A, tal que X não pertence a B. Bom, aqui o exemplo seria ao contrário. Seria o A e o B. Pode não ser assim, atenção. Pode ser assim ou pode ser assim. E então, neste caso, a diferença seria este pedaço aqui. Este pedaço aqui é que era a diferença de A com B. Agora, e se tivermos este caso? A, B. É ou não é verdade que o A é tudo o que está de fora do B? Mas o B pertence ao A. Então, neste... Opa, mas por favor, muita atenção. Só neste caso. Só no caso. Quando B está contido em A, podemos representar o B como o acontecimento complementar. Ou seja, quando B está contido em A, podemos ter este conjunto aqui, sim, como complementar de B em A. Vejam, imaginem que o A é o todo, não é? O A é o todo. É 1. Isto agora estaria no campo das probabilidades. Não ajuda, não ajuda, não ajuda. Mas o A é o todo. O B é aquela parte. O complementar de B, é a parte de A que não é B. Certo? Agora, por favor, não é exatamente igual à diferença de A com B se estivermos noutro caso, apenas se estivermos neste caso aqui em que o B está diretamente contido em A, como eu menciono aqui, tá bom? Portanto, eu penso não haver dúvidas. Vamos então avançar para novo tópico e estamos no penúltimo tópico, se repararem. Eu vou abrir uma nova página, não adianta estar aqui a poupar. Vamos então considerar no tópico 9 o princípio da dupla inclusão e a demonstração de equivalências por dupla implicação. Bom, princípio da dupla inclusão e a demonstração de equivalências por dupla implicação. Então vamos para o primeiro. Princípio da dupla inclusão. O que é que isto me diz? Simples. Dado dois conjuntos A e B, o A só será igual ao B se e somente se o A estiver contido em B e o B estiver contido em A. Ou seja, uma dupla inclusão. Ambos estão incluídos um no outro. Está bem? Ok. Então, e a demonstração por dupla implicação? A demonstração de equivalência por dupla implicação. Demonstração de equivalência por dupla implicação. Aqui é simples também. Vejam. Temos qualquer que seja um x com uma proposição P de x equivalente a uma proposição Q de x. E isto só será equivalente
quando tivermos qualquer que seja x, uma implicação de p de x a q de x, p de x antecedente, q de x consequente, conjunto ao antecedente agora q de x, consequente p de x. E então, creio que também não restem dúvidas. Para qualquer valor de x, o p de x só é equivalente ao q de x quando p de x implicar q de x e simultaneamente q de x implicar p de x. Só assim é que os dois são iguais. Tá bom? Também na videoaula passada abordámos esta temática e penso que também não ficaram dúvidas quanto a isto. Portanto, vamos avançar para o último tópico. E o que é que o último tópico diz? De que é que fala o último tópico? Para ficar a introdução da teoria dos conjuntos vista. Bom, fala de duas questões. Fala da negação de uma implicação universal. E também da demonstração dessa negação. Demonstração dessa negação por contrarrecíproco. Falta um R. Contrarrecíproco. Portanto, aqui vamos avaliar o seguinte. Qualquer que seja x em que p de x implica q de x, então eu tenho o equivalente, que será qualquer que seja x, não q de x, implica não p de x. Ou seja, o contrarrecíproco. Verifica-se aqui uma reciprocidade negativa, se me podem permitir esta expressão. E então, é só isto. Eu agora vou fazer um exemplo. E o meu exemplo consistirá no seguinte. Considerando uma proposição p de x como sendo 2x mais 3 tudo ao quadrado sobre 4 maior que x mais x quadrado, e a proposição q de x sendo 2 menos 3x sobre 5 menor que 1. E considerando também em R, não é? E considerando em R o seguinte, qualquer que seja, p de x implicará q de x. Ok? Vamos, pelo seu recíproco, conseguir chegar à negação, pode ser? Fácil. Esta é a condição universal. Como é que eu chego à sua negação pelo recíproco? Aplicando a fórmula. Está bem? Portanto, pelo contrarrecíproco. Na verdade, até é pelo contrarrecíproco. Veja, primeiro vou fazer o seguinte. Vou trabalhar as proposições. Fica o caso notável. 4x² mais 2x vezes 3, 6x. O dobro disso, 12x mais 9. Maior que o 4 passa a multiplicar 4x mais 4x². Reparem no que acontece ao 4x². Este passa a subtrair. 8x maior que menos 9. Portanto, eu concluo que o meu x será maior que menos 9 oitavos. Isto para a primeira proposição. Para a segunda proposição, que era aqui. Pronto, eu sei que isto é a proposição p de x. Então a proposição q de x será 2 menos 3x menor que 1 vezes 5. Estou a simplificar. Ou seja, menos 3x menor que 3. Logo o x será maior que menos 1. Reparem que eu multipliquei tudo por menos 1, inverto o sinal da inequação. E esta é a minha proposição, q de x. Então o que é que eu posso concluir quanto a isto? Simples. Vejam que então eu tenho que qualquer que seja x pertencente a R, x maior que menos 9 oitavos implica x maior que menos 1. Isto é ou não é equivalente a dizer que qualquer que seja x pertencente a R. E agora vamos ver. O contrário do quê? Primeiro, o que era o x maior que menos 1, portanto, x menor igual que menos 1, implica, e agora ao contrário do p, x menor igual que menos 9 oitavos. É ou não é verdade que pelo contrarrecíproco cheguei a esta expressão? É verdade. Então, mas eu queria a negação. Então, reparem que a partir daqui, como é que eu vou negar esta expressão?
Vejam. Fui pelo contrarrecíproco. Agora quero negá-la. O mais complicado é que eu vou ter mesmo que abrir uma nova página. Isso pode confundir um pouco quem está a seguir. Mas eu queria negar a expressão, qualquer que seja x, pertencente a R, x maior que menos 9 oitavos, a implicar x maior que menos 1. Certo? Então eu vou resolver isto. Fica a noção, eu não sei se vos induzi em erro ao ter dito isto. Eu, no primeiro passo, eu até vou considerar aqui uma linha, a linha A. Eu usei o contrarrecíproco, tá bom? Agora, na linha B, vou proceder à negação, que acaba por também não ser nada por aí além. Vejam, qual é a negação? É ou não é verdade que na negação eu terei, em vez do qualquer que seja, terei o se existir pelo menos um x. É verdade, pertencente a R. Tal que, e agora, o x maior que menos 9 oitavos, a implicar a negação do segundo, x maior que menos 1. Ou seja, eu terei se existir pelo menos um x pertencente a R, tal que o x seja maior que menos 9 oitavos, então implicará que o x seja menor ou igual que menos 1. Tá bom? E era uma questão depois de verificar a veracidade da proposição, mas aqui eu apenas queria a negação. E a negação daquilo que era dado foi aqui demonstrado, espero que tenham entendido, a contrarreciprocidade daquilo que foi dado. Foi demonstrado na linha A. E isto era apenas um exemplo, tá bom? Reparem que um exemplo cujo exercício era este. Deixem-me aqui mencionar, está bem? Portanto, muita atenção ao tipo de exercícios que podem calhar. De qualquer das formas, acompanhem a videoaula com resolução de exercícios e penso que não terão quaisquer dúvidas adicionais, está bom? Se tiverem, sabem onde me encontrar, é só entrar em contato comigo que conseguiremos, com certeza, esclarecer todas as dúvidas que apareçam. Dentro das minhas possibilidades, acreditem que eu farei tudo para isso, está bom? Ora, não tenho mais nada a acrescentar nesta videoaula. A introdução à lógica bivalente foi dada na primeira videoaula e agora falo aqui da introdução à teoria dos conjuntos. Portanto, este tema 1 da matéria de 10º ano de Matemática A, da disciplina de Matemática A, fica assim vista teoricamente. Esperem agora pelas videoaulas referentes à resolução de exercícios, está bom? Depois de verem os exercícios resolvidos e de resolverem por vocês, tenho a certeza que não terão quaisquer dificuldades adicionais, tá? Espero que tenham gostado, espero ter ajudado, espero ter contribuído para o vosso sucesso académico e volto a repetir, se tiverem alguma dúvida adicional, contactem-me, não tenham vergonha, tá bom? Vergonha é ter dúvida e não a tirar. Porque ter dúvida e tirá-la até é um orgulho. Demonstra que estão interessados e que estudam. E acreditem que depois de a tirar uma vez nunca mais a esquecem, tá bom? Não esqueçam isso. É tudo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de classificar o vídeo e se ainda não subscreveram, subscrevam ao canal e partilhem com os vossos amigos, tá bom? Um forte abraço matemático a todos. Adeus!